está con nosotros el día de hoy para compartir conocimientos, experiencias de vida a través de la cocina, a través de tantos años de vida que ya tiene trabajando tanto en la cocina, haciendo asesoramientos gastronómicos, manejando asociaciones como es la asociación Chefs 4x4, que están a nivel internacional. Un gran amigo y un gran cariño muy especial que le tenemos nosotros acá del Instituto Secapaz. Nuevamente le quiero dar agradecimiento cordial de parte mía, de parte de la dirección administrativa, plantel docente y alumnado. Muchísimas gracias, Chef Marcio Pontes, por la atención y por este tiempo de espera. Bienvenido nuevamente a la charla. Yo les dejo con el Chef Marcio Pontes. Adelante, Chef. Já estamos, então. Um saludo a todos os participantes. Um prazer estar por acá, Edwin, para poder colaborar em tudo que esteja a meu alcance, dentro de alguns conhecimentos que agarramos durante todo esse trajeto de vida, não? Perfeito, perfeito. Meu querido Brasil, um país de dimensões continentais, o país das mais diversas características, o país que é igual a um coração de mãe, sempre cabe mais um. País que a cada passo é uma surpresa. Falar das maravilhas do meu Brasil, eu precisaria de toda uma vida, porque para cada lado, norte, sul, leste, oeste, que caminhamos, vai se encantar com o que se vê e se desfruta. Ninguém deve perder qualquer oportunidade de conhecê-lo. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir. Aqui o primeiro que vem em sul, esse color meio amarelhado assim, é o que é considerada a região sul do Brasil, tá? É composta de departamento. Departamento em Brasil se conhece por estado, estado do Rio Grande do Sul, departamento do Rio Grande do Sul. Em seguida, departamento o estado de Santa Catarina e o departamento o estado do Paraná. Isso é o que se compõe da região sul do Brasil. Aí estamos com os vecinos que seriam Uruguai, Argentina e Paraguai, ok? Bom, em esta região do Brasil é onde nasce o churrasco mais conhecido praticamente no mundo agora, que é conhecido por rodízio, não? Que é um rodízio. O rodízio nasce de um cidadão desta parte do Rio Grande do Sul, que, como manejava um trailer, era um caminhoneiro, então, assim, comidas em caminho e tal. Então, um queria comer um troço, uma parte da carne de la res, outra. Então, e daí nasce o rodízio, que hoje em dia, por exemplo, já a parte das carnes de res, você entra com polho, pescado, chancho, todo fazem parte do que é um rodízio, afora mesas espetaculares de ensaladas, mesas espetaculares de queijos. Então, é uma fantasia o que são os rodízios bem estruturados que há em Brasil. O departamento de arriba, isso seria a tradição do sul do Brasil, não? E desses caminhoneiros é onde nasce um prato muito tradicional em Brasil, que se chama arroz carreteiro. Já? Exatamente, carreteiro é o que se pode entender que é o caminhoneiro, que é o que maneja o trailer. Já? Esse é outro prato bem típico daí da região. Em Santa Catarina, nós outros já entramos em uma miscigenação. Essa área é muito dominada, as duas áreas são muito dominadas por alemães e por italianos. Então, é muito comum você encontrar aí cantinas, que para nós outros uma cantina é um restaurante italiano, ok? Então, a partir disso aí, em Santa Catarina, por exemplo, já predomina o que são os criadeiros de chancho. Aí predomina o que são a produção dos produtos ahumados, não? De aí vem todo tipo de ahumado, se nasceu daí porque é de uma origem alemã, ok? Aí em Santa Catarina há uma festa anual que se chama a Festa de la Tainha.
tainha é um pescado que só aparece nesta região uma vez ao ano. Então, se nesta vez ao ano, quando aparece essa coisa, há um festival espetacular aí, que é o Festival da Tainha. O turismo se incrementa altissimamente, é uma região muito bom. Aí um detalhe interessante nesse departamento, que se você vai viver em esse departamento, e ao momento que você matricula ou insere um hijo suyo na escola, consequentemente, em 80% das situações, o hijo vai terminar aprendendo alemão, porque faz parte do currículo escolar de aí. Então, em esta parte, predomina a gastronomia alemã, não? Uma parte italiana, mais ao sul do departamento, e o Festival do Pescado e Marisco, que é uma região que é uma grande produtora, principalmente do que são as ostras. Aí há haciendas em el mar, que produzem ostras. A ostra totalmente que se consome em Brasília e que se exporta para grande parte do mundo, sai desse departamento. Subindo, então, para terminar essa zona sul do Brasil, temos o departamento do Paraná. E esse departamento do Paraná predomina muito a raça russa, os poloneses, não? Então, o que é que ocorre? Em Brasil todo, em outros departamentos, vocês vão entender, há uma predominância mundial de todas as raças. Não? Atualmente, o Brasil é o único país no mundo que tem todas as representações diplomáticas, em todos os sentidos, embaixadas, consulados, escritórios de representações, toda essa coisa. Então, se relaciona bem. Isso seria o que eu posso comentar com vocês sobre a questão da região sul do Brasil, sofrendo essa região do Paraná, principalmente. Em el caso do Paraná, sofre muita influência do Paraguai. Há muita comida paraguaia que entra, uma que é muito tradicional para lá, que é a sopa paraguaia, que por primeira vez, quando me ofereceram a sopa paraguaia, estou esperando uma sopa e me vem uma torta. Que vamos fazer? Foi assim interessante de saber. E a Argentina tem um pequeno contato territorial com o Brasil aí. Aí são danças típicas da região, vestimentas típicas da região, não? Aí está o churrasco, que é o tradicional desta área. Esse barreado é um estofado. Não? Aí está o arroz carreteiro que comentei contigo. E aí vem o chancho. Isso aqui é um grupo de amigos de assadores. Isso aí é sido aí em Tarija. Já? Aí está Negro Dias. Aí estamos em Tarija. Uma vaca inteira, uma res inteira que hemos assado aí em Tarija, que hace parte de meu trabalho, não? Aí estou eu com os chanchitos e tudo mais, que hace parte da influência tarijeña em meu trabalho. Bueno, aí entramos na parte norte, essa parte toda verde que vocês veem aí, não? Aí é onde temos um grande contato com Bolívia, o departamento de Acre, que vocês veem, o departamento de Rondônia, e politicamente sabem vocês que um dia já tivemos essas relações Bolívia-Brasil aí, parte de território boliviano, depois arreglo, não vem ao caso agora. E nesta região, o que impera é o pescado. Não? Aí você vai encontrar uma variedade de pescado altíssima, onde nós outros temos um pescado em Brasil, se conhece por pirarucu, pelos vocês acá lo conhecem por paite. Não? É um pescado bem grande, um pescado de muito boa carne, uma carne muito saborosa. Não? Depois aqui temos outro pescado famoso desta região, que é o tambaqui. Já? Esse tambaqui, incluso, há um cruze que se hizo já em departamento do Mato Grosso, em Centro-Oeste, que vamos chegar aí. Aí se hizo um cruze de tambaqui com o pacu, e daí sai um pescado que se conhece por tambacu. Já? É um pescado sumamente delicioso, um pescado fácil de trabalhar, um pescado que tem muitos recursos para a execução de pratos, é uma fantasia realmente. Isso estamos falando mais aqui da parte do Amazonas e já caminhando para um departamento que se chama Pará. O departamento de Rondônia e Amapá, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá, aqui no que é Acre e Rondônia, há um outro pescado aqui que se chama matrinchã, e seu sabor é muito rico, muito bom.
Em verdade, todo o pescado que está nessa região aí são pescados de sabor espetaculares e se pode preparar pratos espetaculares. Não? Entrando ao departamento de Pará, essa região todita ela é cruzada por o rio Amazonas, que também se conhece, entrando no Brasil, por Solimões. Isso vai sair ao mar. Aonde sai no mar, há uma cidade que se chama Belém. Não é a Belém de Jesus Cristo, não, é Belém del Pará, Pará é o departamento. Em esse local, há uma coisa muito interessante que, se um dia vão poder ir aí e visitar, que se chama um mercado de ver o peso, de mirar o peso. Quer dizer, quando se iam comprar aí, havia que ver, porque a gente era um pouquinho pícara e le estafava em el peso, tanto que o mercado se volviu mercado de ver o peso, de mirar o peso. A quantidade da variedade de produtos que se encontra aí é infinita. Dos produtos que mais se encontra em essa região aqui se chama açaí, não? Vocês já devem ter escutado, é uma frutazita negrita, chiquitita, assim, de uma palmeira, que dá se processa essa fruta para ser um produto, uma comida para o desayuno, que é tudo conhecido por açaí. Esse açaí, para consumir, se consome com várias coisas, com pescado, com carne, com leite, com o que seja, porque é um alimento sumamente nutritivo, ok? Então, esta é a parte norte do Brasil, que predomina o que é o pescado e o que predomina aí são as caças, não? Principalmente o pato salvaje. Aí há um prato aqui que se chama prato no tucupi. Esse tucupi é derivado de uma yuca, de uma mandioca. Em Brasil, a yuca se conhece por mandioca, macaxeira e aipim. Não? Em pontos diferentes de Brasília tem outros nomes. Só que essa yuca que vai aí nessa região para preparar esse prato, que se chama pato no tucupi, é uma yuca venenosa. Nós outros dizemos mandioca brava, yuca brava. Então, pero há um processo, como se o japonês hace com o peixe globo, não é? O peixe globo, se não sabe preparar, come e morre. Então, o mesmo é com essa yuca. Só que essa gente desenvolveu uma técnica que esse tucupi se volveu uma coisa muito saborosa para se comer com o pato. Mais adiante, depois com contatos e tudo mais, porque essa yuca é uma yuca nativa dessa região, não se encontra essa yuca em outro lado, e com outro tipo de yuca não se pode preparar esse preparado, ok? Aí vão ver umas imagens sobre essa região, assim é uma gente muito carnavaleira, não? Isso tudo são fotos da região, de bailes de carnaval, bem típicos aí. Os índios aí, que são predominantes, essa é a população que predomina em essa região do Brasil, não? São muitas etnias. Aí está um pacu, não? Que é do que ha sido, depois vocês vão ver mais adiante um. Aí está o tucupi, que eu comentei. Tucupi é essa hoja verde que você vê com esse caldo. Já? Isso aí é o tucupi e aí está surpresa de pato aí. Já? Esse é o tambaqui. Vê como são bem parecidos os dois, tanto o tambaqui quanto o tambacu são bem parecidos. Pero suas carnes, em verdade, a carne do tambacu é mais esbranquiçada e essa cá tem uma carne mais tipo salmonada. E o cruze desses dois pescados foi o que generou o tambacu, que realmente é uma especiaria em termos de gastronomia. Aqui entramos em la parte, esse celeste que vocês veem aí, que é conformado por vários departamentos. Não? Aí você tem o departamento do Maranhão, totalmente à sua esquerda, em seguida o departamento do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Isso é o que forma a parte nordeste do Brasil. Essa região, por exemplo, é uma região que teve muita influência francesa, muita influência holandesa, por as invasões que se tentavam, porque o Brasil, de verdade, que se tornou com esta imensidão de área, porque os portugueses, em essa época, eram muito fortes para poder manter a área conquistada, não? Toda essa área de Brasília ha sido conquistada por rios, que estamos falando do ano 1500, já? Bueno, em essa área nordeste aí,
é bem peculiar a influência negra, não? A influência africana. Muitos dos pratos aqui, você pode dizer que praticamente que uns 70% ou 80% dos pratos que se executam aqui, adelante vocês vão poder ver nas fotos, são pratos de influências africanas. Então, eles têm muitos produtos que se introduziu em Brasil, vindo da África, que não eram produtos que haviam em Brasil, não? Então, há várias coisas aí que adelante. O departamento do Maranhão, por exemplo, é considerado a Jamaica brasileira, não? Tem uma influência jamaiquina aí impressionante, não? O departamento. Essa região de Brasília é uma região muito pobre, é uma região que incluso sofre muita sequia, não? Tem um problema de água violento aí, tanto que o governo atualmente de Bolsonaro está haciendo desvios de rios para que a água possa chegar à gente dessa área. Pero o que predomina muito em esta área aqui é o que nós decimos de farinha, quer dizer, a harina, pero essa harina não é como você vê almidão, como você vê a harina de trigo, não. É uma harina mais espessa. Quem conhece o tivé beniano, seria mais ou menos por aí a coisa, não? Tanto que a farofa tem um pouco de semelhança com o tivé beniano, não? E a farofa, que é a que genera os pratos aí, ela tem bem esse aspecto. O que se hace? Se ralha a yuca grosseiramente e depois se ela sarteia em uma paila grande. Então, ela se volve uma harina de yuca, não? Nós fazemos dessa harina de yuca é que se vai transformar e vai se criar a farofa. Agora, a farofa, o que é que ocorre? As receitas da farofa variam muito, porque há farofa para pollo, há farofa para pescado, há farofa para chancho, há farofa para carne de res, que se é churrasco é um tipo de farofa, se é uma cama estofada é outro tipo de farofa, mas a farofa aí predomina em los pratos, não? Nós outros agora podemos seguir adiante para que vocês vão poder ver, porque aqui eu concentrei um pouquinho mais de quantidade de exemplos de comida, e vocês vão que tem uns nomes bem característicos, pero totalmente de língua africana, já? Essas são as costumes do baile desta região, das roupas. Esta sombrilha é de um baile que se chama frevo. Aí está a farofa. Essa é um tipo de farofa, já? Igual a essa aí, há vários tipos. Essa farofa é uma farofa que tem ovo, tem panceta ahumada, tocino, mantequilha, há várias coisitas aí. Seria uma farofa mais completa, que se poderia consumir com qualquer coisa. Pero eu vou a insistir que há farofas que são específicas para determinados tipos de carne. Essa é a carne de sol. Essa carne de sol, para nós, é o que vocês conhecem acá por charque. Nós outros lá conhecemos por carne de sol. E hacemos vários preparados com a carne quando se trabalha a carne desta maneira. O charque, para nós outros, depois vou comentar, é de outra maneira. Aí está uma coisa que é um prato bem tradicional em Brasil, se chama cuscuz, já? Que se hace com aquela farofa. Já? Aquela farofa, você pode fazer isso. Esse prato é um prato cozido em banho-maria, em vapor. A parte do banho-maria, ele está dentro de uma vaporeira. Não? Então, é uma espécie de um cozido. E aí, pescado, ovo duro, alverjas, como vocês podem ver por aí, pimentos, morrones, pimentos verdes, tal. É uma delícia isso, é uma delícia. A mim um de meus pratos favoritos é esse cuscuz. Né? Aqui está um prato bem típico dessa região e um prato bem típico brasileiro também. Pode-se dizer que seria, talvez, o segundo prato mais importante em Brasil, depois da feijoada, que vamos chegar aí. Tá? Isso também é um prato à base de pescado, não? Com morrones e tudo mais. Se cozinha como se fosse uma sopa, não? Pero como se usa leite de coco, então esse leite de coco você vai espessando esse prato e lhe dá um sabor fantástico. Tá? Aqui ao lado, você pode ver aqui essa coisa mais amarelita aqui, isso aí nós outros dizemos de pirão. Que é o pirão? O pirão é a sopa dessa moqueca mesclada com a farofa. É um outro tipo para esse aqui. Apesar de que há atrasitos, você pode ver que há a farofa
para este prato também. Então, se agarra aquela farofa de atrás com a sopa de pescado e se produz o pirão. Esse é o vatapá. Esse vatapá por el nome, ou seja, a moqueca é a mesma coisa. Já? Esse vatapá são nomes de origem africana. Já? É um prato que é feito tipo uma sopa mais espessa, já? À base de maíz. Já? É um maíz molido que nós outros conhecemos por fubá. Okay? Esse fubá, então, se hace essa cremosidade com... Aqui varia muito, a uns se lhe gusta ser com leite, outros se lhe gusta ser com caldo de pescado, e vão os camarãozitos que vocês veem aí, não? Se agrega aceitunas negras, os morrones rojos aí, e o verde que está aí é cilantro, não é perejil, parece perejil, mas é cilantro, tá? É um prato de origem africana. Aí está outro, se pronuncia acarajé. Esse bonuelo que vocês veem aí, lá, que está agarrando essa mescla que está entre meio, esse bonuelo é feito com um frejor, que aqui em Bolívia há esse frejor, porque eu já preparei esse prato aqui. Então, se cozinha esse frejor e se molha esse frejor até que ele se quede uma pasta bem espessa. Não? Por quê? Porque depois ele vai ser fritado. Para ele ser fritado, ele tem que ser fritado em um aceite próprio para ele, que se chama azeite de dendê. O dendê, assim como o açaí, também é uma fruta de uma palmeira. Só que o processo para isso aqui, dessa palmeira, para se conseguir o aceite. E no caso do açaí, é a fruta, é a pulpa da fruta que vai ser a comida essa para o desayuno. Então, hecho esta cocção de frejor, é um frejorcito chiquitito assim, tem um orrito negro. Aqui, de verdade que não me acordo o nome, porque não é em toda a Bolívia que tem. É encontrado uma e outra vez em Santa Cruz e uma vez em Cochabamba. Depois não é visto mais por aí. Aqui em La Paz já é visto uma vez, mas já se vê uma coisa. Quer dizer, claro, de região para região, a produção do produto também altera seu aspecto, não? Então, se moele esse frejor, se cozinha esse frejor, se moele bem molido ele, não? Assim como uma pasta, ok? Depois disso, então, se hace este relleno, porque essa pasta vai quedar-se um pouco durita, assim como um bonuelo, não? Pegar um bonuelo e se põe esses camarões. Isso aqui é um salteado de camarões que também tem leite de coco entre meio, não? Se põe em esse bonuelo depois que ele está frito. Porque se hace a pelota e se le mete a fritar. Quando você põe a fritar em esse azeite, e tem que ser em azeite de dendê, porque o outro azeite ele não vai fritar isso aí. Ele não tem a capacidade. Você vai ver que ocorre uma coisa interessante. Na hora que você põe essa pelota, como se fosse uma croqueta assim, dentro do azeite, ele flota. Porque o azeite de dendê é um azeite muito pesado. Então, se ele expulsa o acarajé hacia arriba, que é o que vai dar esse tostadito que vocês estão vendo aí ao redor. Mas se hace ele inteiro. Aí, depois que ele já está frito, se saca fora, aí se parte e se rellena, como vocês veem aí na foto. Aí você põe esse relleno. O relleno vai de gosto de cada um. Há uns que hacen com charque, outros hacen com camarão, outros hacen com pollo, outros hacen com chancho desmenuzado. Então, há vários tipos de relleno que vai, mas a base é sempre a mesma. Já? Isso se chama acarajé. É a comida mais conhecida que há em departamento de Bahia, onde é a época dos carnavais, que são carnavais fantásticos que há aí. Isso aqui, o consumo disso aqui é 24 horas por dia. Tá? Esse é outro prato, esse bobó, não? São nomes de origem africana. Né? O bobó de camarões que você conhece. Esse bobó, por exemplo, é feito com um fundo de yuca, não? Com a harina de yuca, não chega a ser a farofa. Tá? É uma harina de yuca. Seria a farofa um pouco mais refinada. Então, isso acá se hace também. Alguns hacen com leite de cocos, outros hacen com caldo de pollo, outros hacen com caldo de res. Varia muito de gosto para gosto.
de cozinheiro para cozinheiro, de restaurante para restaurante e tal. Pero o que impera dentro dele, que vocês podem ver nas fotos, todas essas pelotitas que estão aí, isso são camarões. Esses camarões são salteados primeiro ao lado, aí são pelados depois de salteados e aí são introduzidos a esse prato. E, consequentemente, o verdicito que vocês veem aí, outra vez, reforço, isso são cilantros. Já? O baião de dois. O baião de dois já é um prato que ele tem origem, digamos, em Cuba. Não? Em Cuba há um prato que se chama arroz com grillo. Não? Que é o arroz com grillo? É um arroz com frijoles cozido. Não? Claro, tem seu sabor, tal, tudo mais, mas basicamente é um arroz com frijoles. Então, esse prato em Brasil, isso já foi feito por brasileiros que estiveram em Cuba, viveram em Cuba e tudo mais, e depois criaram esse prato em Brasil. É o mesmo arroz, em Cuba o frijol é negro. Já? Aqui, no caso, nós temos um feijão aí marroncito, assim, que vocês veem aí na foto, e depois de acima são lonjas de queijo. Tá? São lonjas de queijo. Normalmente, quando há a origem desse prato, essas lonjas de queijo são queijos de cabra. Já? Então, se lhe dão um sabor. Também, mesmo sistema, se cozinha o arroz e o frijol separados, depois se mesclam os dois, já? Se envolve o fogo com a sopa do frijol, porque o arroz está ganhado, isso e se faz uma mescla. Aqui há um produto que se agrega a este que se chama manteiga de garrafa, é nome em português. Aqui seria mantequilla, não? Pero igual é uma mantequilla. Pero como ali puseram em botella, não tem elas em vasos diferentes, são todos em botella, então se envolveu manteiga de garrafa. Essa manteiga de garrafa é o que vai dar o sabor final a isso aqui. É o momento de mesclar o arroz, quando se derrite a manteiga de garrafa em uma olha que seja, e se agrega primeiro o arroz, depois o frijol, e isso se hace um revuelto, como se estivesse fazendo um revuelto de huevo. E por final, quando está bem caliente, para servir, se põe as lonjas de queijo, como o queijo de cabra é um queijo bem suave. Então, ao momento que se põe essas lonjas dessa maneira, esses queijos se vão derretendo, que você pode ver aí que estão um pouquinho derretidos, e se serve assim, e é um prato sumamente rico em sabor. Baianas do acarajé. Não é nenhuma, é uma referência, porque baianas são as mulheres que nascem no departamento de Bahia. E essas são as tradicionais que têm uns mesones assim, não? Com sua freidora a um lado, e aí ao lado elas fazem o acarajé. Você vê que aqui o releno do acarajé já é outro, tá vendo? Ele tem seu camarãozito, essa cosita, essa lonjita roja aí é arri, né? É um arri. Esse aqui. Simplesmente lo parte, lo hacen lonjitas assim, quita a semilha toda, ele vai como uma decoraçãozita, pero normalmente esse tipo de pratos sempre são picantes. Já? E baianas do acarajé é a tradição de apresentar o acarajé na Bahia. Uma outra muqueca, aquela primeira muqueca que vocês viram é uma muqueca de pescado. Essa aqui é uma muqueca de camarões. Tá? Só que esta são camarões e são os camarões. Esses camarões em Brasil se conhecem por camarão pistola. São camarões bem grandes. São camarões acá conhecidos como o 10. Também são salteados e depois se hace a coisa, simplesmente que o senhor coloca dentro dessa sopa de base que é feita com harina de yuca. Né? A carne de sol, aqui a carne de sol, o amarillo é yuca frita. Né? Essa carne de sol é aquela carne de sol que já hemos visto antes. Né? A carne de sol em Brasil, por exemplo, ela é cortada mais grossa do que cortam o charque aqui. Aqui corta o charque finito. Não? E assim, para nós outros é carne de sol. Pero allá nós outros cortamos a carne mais grossa um pouco. Mais grossa, por quê? Porque se pode fazer em parrilha, se pode fazer em sapém, se pode fazer em guiso, se pode fazer em várias apresentações. Não? Aquele arroz carreteiro também se pode fazer isso aqui, apesar de que o tradicional, o original, é com charque mesmo.
aqui vemos um postre muito conhecido em Brasil. Em todo lado do Brasil, esse postre é conhecido como Romeu e Julieta. É um troço de goiabada com um troço de queijo. Nada mais. Tá? Agora, aqui está a apresentação mais sencilla, mais simples, que seria a goiabada sobre o troço de queijo. Pero já há postres elaborados com esses dois produtos de maneiras fantásticas, como mousses, como pavês, como há uma série de maneiras de apresentar esse postre. De aí vale a criatividade de muitos cozinheiros, de muitos chefes, de todos os especialistas em reposteria, e desenvolvem postres muito ricos com esta coisa, com diferentes queijos, mas a goiabada sempre é ela mesma. Já? Aqui são os saladitos, como acá em Bolívia também, em Brasil, temos uma infinidade de saladitos que há, com massas cocidas, com massas assadas, com carnes assadas, com carnes picadas. Há variedades de região para região, cambiam muito também. Se utiliza muito a yuca como base desses saladitos, não? As carnes moídas. Os rellenos é muito de criatividade de cada um. Já? Há saladitos que realmente têm suas receitas definitivas e há saladitos que são criados assim ao bel prazer de cada um dos cozinheiros. Já? Mais ou menos o sentido é o mesmo que há acá em Bolívia. Isso aqui vocês conhecem muito acá em Bolívia. Tá? Isso é muito aqui em Bolívia também. Em Brasil se conhece como pão de queijo, tá? Que nada mais é do que o cunhapé. Aí, que é isso que ocorre aqui? A massa é praticamente a mesma. O que cambia muito de região para região são os tipos de queijos. Já? Há alguns que saem bem suaves, outros saem bem cremosos, outros já saem um pouquinho mais crocantes, outros já saem bem crocantes. Aqui vocês encontram muito essa variedade em toda a Bolívia. Você encontra. Santa Cruz, principalmente, mais do que todo, é um grande consumidor deste produto. Aqui é o cunhapé para nós outros, e em Brasília se conhece por pão de queijo. É um produto que hoje em dia Brasília exporta para todo o mundo, esse produto congelado. Então, se você recebe em Estados Unidos, em Europa, ou até em El Polo Norte, você recebe congelado e, aliás, simplesmente meter ao micro-ondas e já vai estar tudo. O meter a um forno ou como seja. Tá? Há que assá-lo, ele tem que ser assado. Mas realmente um atrativo muito interessante para todos os comensais. Não? Agora, esse postre realmente é a fantasia do brasileiro e passa a ser a fantasia de toda a gente que prove. Seu nome é esse que lo vê aí, quindim. É um postre de origem africana também. Isso foram os escravos que han traído essa costumbre ao Brasil. Não? E, obviamente, sua receita original já se perdeu com o tempo, porque assim se trata de gastronomia. Você vai aprimorando as comidas, não? Então, assim, é um postre feito à base de de coco com gema de ovo. Não? Em algumas receitas se usa o ovo inteiro e mais uma quantidade de gemas. Em outras receitas se usa solamente a gema de ovo. O importante desse postre para prepará-lo é o momento de passar a gema em uma coladora, para que essa película que dá o sabor forte, o odor forte do ovo, se quede aí. Ele tem que ser coladito, bem colado. Esse postre deve ser de um molde de seus 20 centímetros. Aqui, para chegar a esse ponto aqui, você pode calcular aí mais ou menos entre 18 e 22 gemas de ovo. Aí o fato também de ver a qualidade da gema, porque há uma gema que são muito esbranquiçadas e há aquela gema que é bem amarelita, que é mais concentrada e tudo. Essa gema bem amarelita, ela vai dar mais esse aspecto. A outra, ela vai dar um aspecto mais esbranquiçado. Pelo sabor, se hace isso aqui com leite de coco também. Leite de coco ralhado e as gemas de ovo.
¿no? Y va para hacer una pegada buena dentro del molde con la mantequilla, solo mantequilla, no se pone harina en el embatumado de ese molde, ¿ya? Pero es una delicia. Esse queijo, por exemplo, se chama catupiry, não? Aí você vê uma plaquita aí ao lado, colorida, le falta a C, é com C. Catupiry, e ao final é uma Y. Esse queijo só há em Brasília, esse queijo aqui, e solamente uma empresa fabrica e tem o segredo de sua receita. Pero o sabor deste queijo é alguma coisa fantástica. É muito rico, é um queijo meio cremoso, já? E nós utilizamos muito para fazer pizza, não? Se hace a pizza com a borda rellena, será prepara a massa, quando se vai fazer a massa, com uma manga, porque tem que ser metido em uma manga, porque para colocar com uma cuchara ou qualquer coisa, é muito trabalhoso. Então, você mete uma manga e se hace a coisa, se dobra a borda da pizza, se rellena a pizza que vai ser, se mete para assar. Ele é usado muito para ser essa borda rellena da pizza. Catupiry se chama. Não há como descrever o sabor que tem, mas realmente é para chupar-se dos dedos. A variedade de queijos em Brasília é absurda. Aqui sou eu em Santa Cruz de la Sierra. Já. Aqui é onde nós temos a fronteira mais larga com Bolívia, não? Que engloba o departamento de Mato Grosso e o departamento de Mato Grosso do Sul. Isso tudo era um só departamento. Como ao lado, você vê aí Goiás, dentro do departamento de Goiás está aí distrito, né? Distrito é Distrito Federal, que é onde está Brasília. Já? Esse departamento de Goiás também era um solo, com esse Tocantins que você vê arriba, que agora é parte da região norte do país. Aqui em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul compõem o que nós dizemos região centro-oeste. Não? Aqui, a fronteira que temos com Bolívia cá bom, toda a fronteira entre Brasil e Bolívia, a fronteira é uma das fronteiras mais largas, mais anchas do mundo, não? São 4.000 quilômetros que temos de fronteira entre nós outros. E a influência aqui de Bolívia, em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, é muito grande porque o contato é mais constante. Aqui temos toda a fronteira entre os dois da casa, você vai encontrar vários restaurantes lá com uma placa de sopa e segundo, dentro do Brasil, com uma placa de sopa e segundo. Não? Então, essa região, por exemplo, ela tem o que se considera em Brasil o mais grande rebanho do mundo. É uma zona sumamente pecuarista, não? Parte dela é o que é mais adentro do lado brasileiro, por exemplo, em sentido ao departamento de Pará, departamento de Goiás e tudo mais, é onde predomina a soja, porque são comidas basicamente à base de carne, não? Porque é uma região sumamente ganadeira. Não? Tem os pratos mais típicos que estão em Mato Grosso, que é uma área predominantemente pesqueira, porque está todo o Pantanal aí. Não? A partir disso aqui, há alguns outros pratos aí, que é mais adelante eu vou ver, a cada um eu vou comentar, sobre o que seria essa coisa. É uma região sumamente agropecuária. De aqui sai, pode-se dizer que como 70% da produção agrícola pecuária do Brasil sai desta região acá. Esse é um bailado que se chama catira, não? Que parece muito com muitas coisas da cá de Bolívia, né? Há muita influência. Sobre este prato quero falar. Esse é o prato mais tradicional que há em essa região. Se chama galinhada. Um polho que é preparado, ele primeiro é cozido, depois ele sofre uma fritura. Isso acá todo hecho em glassa de chancho, se hace com manteiga de chancho. E depois que ela está assim, aí se cocina o arroz em esta gás. Primeiro se prepara o pollo, depois que está o pollo, então aí se põe o arroz para cocinar. E à medida que esse arroz empieza a querer secar, você vai mesclando essa coisa e movendo. Então, o arroz, você vê que ele se queda um arroz úmido. Não? Ele está assim, bem com uma carita, assim, quase de um risoto, não é? Pero o sabor disso realmente é uma fantasia. É o prato predominante dessa região que engloba esses três departamentos, Mato Grosso do Sul
e Goiás. Né? Aqui tá outro prato típico dessa região, à base de carne e mandioca. Se chama vaca atolada. Não? Aqui se pode fazer maiormente se hace com costilhas. ¿Ya? Maiormente se hace com costilhas. Então, se põe a carne a cocinar e a costilha também tem seu prazo de tempo. Como a carne, às vezes, pode tardar um pouquinho mais do que a yuca, a mandioca. Então, você tem que ter esse prazo de tempo para saber. E também há que ver com que parte de carne se vai ser. Porque isso se pode fazer com a costilha, se pode fazer com chuleta, se pode fazer... Principalmente. A mim, particularmente, me gusta fazer com a cola, com o rabo. Em el caso, eu hago a vaca atolada com o rabo. E o sabor, para mim, também é fantástico. Aqui é outro, esse já é um prato mais da região de Goiás, não? Aí na fronteira de Goiás com Mato Grosso. Esse piqui, então essas pelotitas que vocês veem aí, é um peligro comer isso. Eu explico por quê. Porque no meio disso daí é pura espina. Isso te llena a boca de espina. Pero quando se cocina junto com o arroz, aí o sabor que isso aí passa para a comida realmente é uma fantasia. Se um dia vai comer isso aqui, nunca mastigue. Tem que ir ao hospital para sacar todo o espinho que te prende na boca. E aqui chegamos à região de onde venho eu. Não? Eu venho acá desse departamento de São Paulo, da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem um reconhecimento da ONU como a capital mundial da gastronomia. Não? E, às vezes, quando me encontro com algum peruano, sempre sou obrigado a relembrá-lo, porque eles dizem que Peru é o país da gastronomia de Sudamérica. São muito bons marqueteiros, não? Sabe vender seu pescado. Não? Pero São Paulo é considerada a capital da gastronomia por um seguinte detalhe. Em las 24 horas do dia, você pode sair em São Paulo a la hora que seja para querer comer o que seja, porque há. ¿No? Em São Paulo, atualmente, só na cidade de São Paulo, há 6.000 pizzarias. 6.000 pizzarias. Vende 1 milhão de pizzas por dia. Atualmente, a cidade de São Paulo tem 26 milhões de pessoas, a cidade de São Paulo. Mas em seu entorno, ao seu redor, as cidades satélites são 38 cidades que basicamente têm outros 20 milhões de pessoas mais. Então, a concentração humana aí é bárbara. É uma coisa de louco. São Paulo tem bairros de nacionalidades. Bairro árabe, bairro italiano, bairro japonês, bairro turco, bairro de toda coisa. E aí o bairro boliviano. Então, em São Paulo tem assim essa característica de poder agarrar todo o que são as culturas gastronômicas que se pode ter ideia de que você conhece no mundo, há aqui. E aí está a reina, a feijoada. Esse prato ele é tido como típico brasileiro, mas eu lhe vou contar a origem desse prato. Como é basicamente quase que 95% da gastronomia sul-americana tem influências de pueblos que vieram a povoar nossos países. Não? E o caso da feijoada, empecemos por la base do nome. Esse nome feijoada é o nome de um prato de origem portuguesa. Nós outros somos o único país de Sudamérica que habla o idioma português por exatamente essa influência da colonização portuguesa. Em Portugal, há um prato que se chama feijoada, mas nada que ver com isso que eu vou descrever para vocês de cá. A feijoada de Portugal, se você pedir uma feijoada em Portugal, te vão pôr um pucheiro adelante de vós aí. E os frijoles são alúbias blancas, mas basicamente é a receita de um pucheiro. Tá? Então, hoje em dia, uma feijoada, como vocês veem na foto aí, ela se compõe de 10 cortes de carnes, sendo que solamente um é o charque, mas o charque que hacemos em Brasil, o charque remojado em salmoura. Então, aqui entraria a cola, a orelha,
o coelho e as patitas do cerdo, que são a parte das carnes crudas. Depois você entra nas carnes ahumadas, que entram duas classes de chouriço, que é o chouriço paio e o chouriço calabrês, não? De aí vem a língua de cerdo, que pode ser cruda, junto com a patita e tudo mais, ou também pode ser ahumada. E vem a costilha ahumada, o lomo ahumado e o charque. Essas são as 10 carnes que compõem este prato. É um prato que, depois de montado, com todas essas circunstâncias de trabalho que dá, é um prato que tem seu preço. Não é um prato muito barato, não. Para chegar a esse ponto aqui, mais ou menos, para que a feijoada esteja de acordo, minha feijoada tomam 3 dias, entre todo o processo, já, para chegar a essa finalização. Por quê? O remojo de frejol se necessita. Aqui em La Paz, se não tem olho de pressão, não vou cozinhar isso nunca, não? Mas aí em Tarija, em Santa Cruz e tudo mais, você remove o frejol de um dia para outro e no outro dia ele praticamente vai passar quase que todo o dia cozinhando essas coisas aqui, porque tem que ser uma cocção lenta. Porque primeiro se cocina as carnes que estão crudas, se las saca fora, e depois se põe as carnes ahumadas. Quando se está cozinhando isso, ele empresta... Aliás, esse é um detalhe que quero deixar que todos tenham bem claro. Toda comida, quando forma espuma, você tem que estar... Por isso que tem que estar sempre atento à cocção. Cocina formou espuma, é uma maneira que a comida tem de expulsar a vassoura que está aí. Então, se essa espuma que forma na comida, você vai sacando hasta eliminar totalmente a espuma disso. Porque se não passar isso, quando terminar a cocção, parte da vassoura vai seguir na comida e a outra parte da vassoura, sabe qual é? Quando você olha na olha e tem aquela corona dentro da olha, assim, aquela corona ou branca, ou negra, ou verde, ou o que seja. Por quê? Porque à medida que vai cozinhando, se vai evaporando e se vai barrando o nível do jugo. Quando se barra esse nível de jugo, a tendência da vassoura é ir se pegando na parede da olha. Então, sempre muito ojo com isso, porque muita enfermidade sai de aí. Tá? Aí temos o que são as guarnições da feijoada. Ao lado esquerdo aí, você vê uma fuente com uma verdurita picada. Essa verdurita pode ser a selga ou col. Pero col somente em Santa Cruz alguma vez pude encontrar. Depois, fora de Santa Cruz, não pude encontrar nada. E então, se salteia a selga. Por se acaso, para meu gosto, prefiro mais a selga do que a col. Então, se essa col, se la corta bem finita, assim como la vê, já? A panceta ahumada, em trocitos assim, e depois que essa glacita que largou a coisa, se aí se passa essa velocidade, uma salteada, um golpe assim de rapidez, sal e pimenta e já está listo. Isso. Aqui tem um prato, o bacalhau, para aclarar a vocês. Muita gente pensa que bacalhau é um pescado, e na verdade que não é. O bacalhau é um sistema de preparar um pescado para depois consumir. Não? Em el caso, há preparado como ele... Porque bacalhau são quatro pescados de uma família. Codfish, ling, saite e sardo. São os 4 pescados que fazem essa família. O codfish seria como o filé mignon, não? O lomito de coisa. O ling seria o lomo, que hacemos bife de chouriço. O saite e o sardo já seriam os camarãozitos mais chiquititos assim, não? Em termos de qualidade. Pero todos são pescados e é um pescado que naturalmente só existe na região fria de Noruega e alguma coisa em Canadá, tá? Então, e em Brasil é o maior consumidor, mais grande consumidor de bacalhau, de toda a produção de bacalhau que há por allá. No ano passado eu sou membro da Associação Norueguesa de Pesca, porque minha especialidade está exatamente neste prato aqui. Minha especialidade como chefe, eu sou especialista em bacalaus e salmões.
Para isso, fui viver em Noruega, fui viver em norte do Canadá durante quase um ano para conhecer exatamente como é isso aqui. Então, em Sudamérica, existem 11 licenciados por o Conselho Norueguês de Pesca e eu sou um dos privilegiados de ser licenciado em este prato aqui, porque é um prato bem delicado para se preparar. Pelo consumo disso em Brasília é bárbaro. Para que tenham uma ideia, no ano passado se consumiu 240 mil toneladas desse pescado em Brasília. Tá? Se juntar o consumo desse pescado em todo o mundo, não chega a essa mesma quantidade. O Brasil é o maior consumidor mundial deste pescado. E deste pescado acá se deriva N pratos, um mais rico que o outro, e é um prato bem caro. Esse é um prato típico de minha cidade. Talvez o prato mais típico que há em São Paulo. Não? Sua chuleta de cerdo, seu chouriço, seu arroz, seu col, aqui no caso é col, não? Seu ovo frito, não? Seu plátano frito, e aqui, você vê aqui ao lado onde está o ovo aqui da mão esquerda, isso aqui, nós outros, são chicharrõezitos, não? Pero em Brasília, se você pedir chicharrão, ninguém vai saber o que é. Então, isso acá se conhece por torresmo, não são torresminhos, que fazem parte do prato. E a chuleta de cerdo que está por abaixo do ovo. Então, a chuleta de cerdo, ovo frito, torresminho, acelga, arroz, chouriço, plátano frito. Já? Esse é o prato mais conhecido que há em São Paulo, em minha cidade. Aqui está o capíssimo, é um postrezito conhecido por brigadeiro. Não? Também tem muitíssimas receitas. O tradicional é isso que você vê aí, que é uma pelotita de leite condensada com chocolate e mantequilla. Isso se assim na olha, tá? Depois se enfria, quando se enfria, se enrola e se passa por açúcar de confeiteiro, e essa é a apresentação. Mas se você comer e tiver 100, vai querer comer os 100, porque é muito rico. Aí é um buffet de feijoada, e acá em Bolívia eu sou o único que tem estas olhas para montar esse buffet. Tenho levado esse buffet para todos os lados de Bolívia. E isso é uma festa nós criamos uma festa em Carnaval em Santa Cruz, assim como uns 20 anos atrás, e foi a primeira festa carnavaleira que se chamava Feijoada Taitas. Depois se partiu a comparsa e eu segui com Federico Soares e seguimos durante 15 anos mais fazendo esta comida para os carnavais. Era um domingo familiar e chegavam como 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, e todas comiam entre 11 da manhã e 5 da tarde. Já? E assim finalizamos. Ha sido um grande prazer para mim, um honor poder estar com vocês. E estou à disposição para qualquer inquietud, para qualquer dúvida. Le agradezco cordialmente desde el fondo de mi corazón, le agradezco por este tiempo. La verdad no se guardó nada, todos sus platos han sido a detalle explicados, por ese carisma y por esa simpatía que usted tiene para con nosotros aquí en Tarija y para con todo Bolivia. Muchísimas gracias nuevamente, Chef Marcio Pontes, a nombre de la dirección, de mi persona y de todo mi alumnado. Em Facebook, para quem queira, é só buscar Gastronomia Márcio Pontes. Estudiantes que han participado de esta clase, agradecerles por su participación, porque todo esto es de interés cultural gastronómico. Y abrazo fuerte a la distancia, querido chef. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a usted.